Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem curiosa que mistura a honra de família, o poder do Estado e a ideia de privacidade. Vamos viajar até a França um pouco antes da Revolução para entender um sistema de justiça que, olha, parece coisa de filme, mas era muito real. Bom, vamos começar com um problema central da época. Imagina só viver num tempo em que a reputação da sua família era literalmente tudo. Se um filho decide gastar toda a fortuna ou uma esposa se envolve num escândalo, a punição pública podia destruir o nome da família inteira por gerações. E aí, o que fazer numa situação dessas? Para entender o peso dessa decisão, a gente precisa falar sobre infâmia. Isso não era só um constrangimento, sabe? A infâmia era uma mancha social que afetava o futuro de todo mundo na família. Casamentos, negócios, o status social. Por isso, evitar a infâmia era a prioridade número 1. E é aqui que a história fica realmente fascinante. A solução para esse problema, que era super privado, veio do lugar mais público e poderoso que existia, o próprio rei. Pois é, parece um contrassenso, né? Mas em vez de ser uma ameaça, o Estado absolutista virou uma ferramenta para as famílias resolverem seus problemas internos. O poder do rei podia intervir direto na vida doméstica, mas de um jeito que protegia o bem mais precioso da família, a sua honra. E qual era o instrumento para essa intervenção? A famosa lettre de cachet. Basicamente, era uma ordem real, uma carta que permitia prender alguém sem passar pelo sistema de justiça normal. Sem acusação pública, sem julgamento, nada disso. Era a justiça do rei, agindo de forma direta. E essa citação resume tudo perfeitamente. A lettre de cachet era como um atalho que pulava todo o processo judicial público. Era uma ação arbitrária? Com certeza, mas o sigilo fazia com que ela fosse muito menos desonrosa, ou seja, menos infame do que um escândalo num tribunal. Agora, o ponto principal é este. Na maioria das vezes, quando se tratava de problemas familiares, essa ordem de prisão não vinha do rei por conta própria, partia da própria família da pessoa. O processo era, acredite se quiser, bem burocrático. A família preparava um pedido formal, quase um dossiê. Aí, o tenente-general de polícia, que era a figura central da ordem pública, fazia uma investigação discreta para ver se as acusações tinham fundamento. Se o caso fosse aprovado, a ordem era emitida e a prisão acontecia na surdina, muitas vezes de noite, para ninguém ver. E por que alguém chegaria a esse extremo? Bom, os motivos eram vários, mas quase sempre ligados a comportamentos que ameaçavam o patrimônio ou a reputação da família. Estamos falando de filhos cheios de dívidas, adultério, alcoolismo, problemas que, naquela época, eram uma ameaça real à sobrevivência social da família. Como disse o chanceler Pontchartrain lá no comecinho do século XVIII, o objetivo era um só: sigilo. O sucesso da operação não era medido pela punição em si, mas pela capacidade de resolver o problema sem que a sociedade ficasse sabendo. Era tudo para evitar barulho e escândalo. E aqui está o grande paradoxo de toda essa história. Para proteger a vida privada, para proteger a família do julgamento público, as pessoas recorriam à forma mais absoluta e arbitrária de poder público que existia. As linhas entre o público e o privado ficaram bem confusas. Só que esse sistema, que parecia resolver um problema tão sério, começou a ser visto de outra forma com a chegada das ideias do Iluminismo. Logo, ele se tornaria um símbolo da tirania que a Revolução Francesa queria derrubar. E a mudança foi muito rápida. O que antes era uma ferramenta de gestão familiar passou a ser duramente criticado por filósofos como Mirabeau. Nos cadernos de queixas, escritos antes da Revolução, a abolição das letras de cachet era um pedido quase unânime. E não deu outra. Em 1790, elas foram extintas. A mudança de mentalidade fica muito clara aqui. A gente sai de um mundo onde a honra e a culpa eram coletivas, da família toda, para um novo jeito de pensar, baseado na responsabilidade individual. A justiça não podia mais ser um segredo do rei, ela precisava ser um processo público, transparente e baseado na lei. Essa fala do Abade Pepin, em 1790, resume perfeitamente a nova doutrina da Revolução. A ideia de que uma família inteira podia ser desonrada pelo erro de uma pessoa só passou a ser vista como um preconceito bárbaro. A partir dali, a culpa seria estritamente pessoal. Mas, com o fim das letras de cachet, ficou um vazio. Os problemas de família, claro, não desapareceram. A Revolução precisava de uma nova solução, uma que estivesse de acordo com os novos ideais de liberdade e justiça. E a resposta foi a criação dos tribunais de família. A ideia era trocar o poder arbitrário do rei por uma instituição da lei, onde as próprias famílias ou pessoas escolhidas por elas resolveriam suas disputas.
Se a gente olhar os objetivos, dá para ver uma tentativa de manter o que o sistema antigo tinha de bom, a descrição e a proteção da reputação, mas agora dentro da lei. O foco ainda era abafar o conflito e principalmente evitar o escândalo público. Só que na prática, essa ideia de famílias julgando a si mesmas não funcionou muito bem. Muitas vezes, não tinha um parente neutro ou alguém com conhecimento para ser juiz. Com o tempo, o Tribunal de Família acabou virando o que a gente conhece hoje como um tribunal civil, só que especializado em questões domésticas. A solução definitiva veio com Napoleão. O Código Civil dele transferiu o poder de volta para dentro de casa. O Estado deu ao chefe da família, o pai ou o marido, direitos legais formais de correção paterna e autoridade sobre a esposa. A intervenção direta do Estado não era mais necessária porque a autoridade da família agora tinha o selo da lei. E toda essa jornada, que vai da justiça secreta do rei, passa pelos tribunais da Revolução e volta para a autoridade do pai legalizada, nos deixa com uma pergunta que vale até hoje. Qual é o limite, até onde o Estado moderno pode ou deve intervir nos segredos de uma família? A história nos mostra que essa é uma questão bem complicada e sem respostas fáceis.